Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13 e a nossa última lição do trimestre. O nosso tema, meus irmãos, é o sacerdócio celestial. Jesus é rei, meus irmãos. Jesus é todo-poderoso. Jesus é no Antigo Testamento, Jesus é no Novo Testamento. Então, nós vamos ver nesta lição Jesus como sacerdócio celestial. Nós vemos Jesus como sacerdócio levítico segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos os sacrifícios do tabernáculo, tudo aponta o que? Para Jesus. Aqui no nosso textuário que está em Hebreus capítulo 7, versículo 26, diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Irmãos, o sumo sacerdote, nós sabemos, era aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento que tinha que fazer o sacrifício por ele, para que ele pudesse se redimir dos pecados, para que ele pudesse ser redimido do pecado, porque ele era um pecador. Jesus não tem pecado, Jesus pode entrar no Santo dos Santos, sem precisar fazer nenhum sacrifício por si mesmo, sendo que ele mesmo é o ofertante e ele é a oferta. Aqui na nossa verdade prática, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Aquilo que Jesus fez como único sacrifício é o sacrifício que nós conseguimos ter cada dia mais a presença de Deus em nossas vidas. O que? Ele abriu essa oportunidade para nós. Hoje, quem não quiser aceitar a Cristo, não aceite, mas com todas essas possibilidades que nós temos para sermos firmes com Deus, as pessoas não acreditam, cada vez se tornando mais ateus, mais ateístas. Então veja aqui que Jesus, ele é o sacerdócio celestial, aquele verbo que se fez carne, habitou entre nós, e nós podemos sentir a sua presença, sentir o teu amparo e sentir a sua graça. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 9, do 11 ao 15, Apocalipse do 21 ao 4, Hebreus 9, 11, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o escritor da carta aos Hebreus está explicando acerca de Jesus, que entrou no Santo dos Santos só uma vez. Só uma vez é o suficiente. O seu sangue, meus irmãos, ele atinge, ele pega além do mundo todo, mas de todas as gerações, de todas as épocas, de todos os momentos que o mundo existiu. Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso, ele alcança aqueles que já foram e aqueles que ainda vão vir, aqueles pecadores que já passaram por essa terra e aqueles que ainda vão passar. Então Jesus, ele com o seu sangue poderoso, ele abraçou, o seu sangue ele é eficaz para toda a humanidade. Então essa questão que às vezes muito fala, mas uma vez salvo, salvo para sempre, eu particularmente eu não acredito nessa teologia, porque se Jesus é poderoso para salvar o mundo todo, então ele é poderoso para salvar o mundo todo. Agora, parece que quando fala isso é que é ineficaz. Jesus, meus irmãos, Deus, ele sabe todas as coisas, mas não cabe a nós queremos adivinhar o que é e o que não é. Ah, mas aquele é da para salvação, aquele não é, não sabemos. Todos nós, como nós entendemos, temos o livre-arbítrio de escolher. E aqui Jesus dá essa possibilidade, Jesus morre, ressuscita, e nós vemos que verdadeiramente ele, Deus Todo-Poderoso, abriu este caminho para que nós venhamos ter o quê? Comunhão com o Pai. Em Apocalipse, e viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. João viu a cidade santa. Jesus, meus irmãos, além de todas as qualidades que nós já falamos nas lições, ele é o arquiteto daquele que construiu a cidade para mim e para você habitarmos com ele. Então vamos tomar cuidado com essas pessoas que às vezes querem morar no céu com medo de cair no inferno. Quer morar no céu não porque ama Jesus, porque tem medo de cair no inferno. Então nós vemos aqui que nós temos que desejar o céu porque nós amamos a Jesus e queremos estar com ele. Claro, meus irmãos, ninguém quer para o inferno. Mas a questão é, nós temos que amar a Jesus, nós queremos viver com o nosso sacerdote, esse sacerdote que é um sacerdote celestial. Aqui nessa introdução, o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta, os dias sagrados são sombras das coisas futuras.
Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra do quê? Daquilo que ia vir, ou seja, o Senhor, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Ele queria vir para redimir a humanidade. Então tudo apontava para Jesus, as festas, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os sacrifícios, tudo apontava o quê? Para Jesus. Que o quê? Que pegaria isso, faria um resumo, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, para que nós pudéssemos fazer o quê? Olharmos para ele. Para que ele pudesse agora, hoje nós temos uma mentalidade, se a gente poderia dizer, mais abrangente acerca do reino dos céus. Claro, isso também faz com que nós venhamos ter o quê? Mais responsabilidade. Então, Jesus sendo sumo sacerdócio, um sacrifício que é eficaz por todos os momentos, por todas as eras e todos os povos, a todos os pecados, não existe, porque tinha um pecado, um tipo de sacrifício, outro pecado, outro tipo de sacrifício. Hoje, não. Hoje, o sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, ele é eficaz para todo tipo de pecado, todo tipo de pessoas, em todos os momentos. Tópico 1. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Não existe dois Cristos. Jesus foi único. Jesus, ele morreu uma vez só, ele fez um único sacrifício. Jesus é único. Não existe outros Cristos, só existe um Jesus. Jesus não é Miguel, meus irmãos. Jesus é o Cristo. Miguel, o arcanjo, é uma outra coisa. Jesus é o Cristo. É o Cristo ressuscitado, é o Cristo que veio ao mundo, viveu entre nós, e nós podemos o quê? Hoje testemunhar acerca disso. Mas eu não vi. Pela fé nós vimos, nós cremos, até pela fé nós andamos com ele. Então veja a questão de nós imaginarmos até onde a nossa fé nos possibilita ir. Então aqui nós vemos o quê? Jesus, ele se manifestando no Novo Testamento, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Na época de Jesus existia dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Um foi colocado, um foi deposto, o outro era considerado pelo povo, o outro era considerado pelo Império Romano. Porém, Jesus, meus irmãos, é um sacerdócio celestial, um sacerdócio espiritual. Mesmo quando o homem falha com aquilo que Deus mandou fazer, como aconteceu isso, mesmo que essa instituição ao qual Deus tinha criado para o homem, para que o homem pudesse estar mais perto dele, os homens corromperam, Jesus fez o quê? Jesus veio ao mundo, morreu, claro, já tinha sido prometido da eternidade, para morrer por nós, e agora nós temos o nosso único sumo sacerdote. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente tem distinção fazer parte do sacerdócio real. Nós fazemos parte desse sacerdócio através de Jesus. Em Jesus que nós somos sacerdotes, não sumo, porque sumo só tem Jesus aqui no caso da nossa visão espiritual. Agora, sacerdote, nós fazemos parte do sacerdócio quando nós estamos o quê? Em Cristo, quando nós estamos o quê? Em Deus, como nós fazemos parte da esperança, né? No caso, nós temos esperança de morar no céu, temos confiança, temos fé. Então, quando nós estamos em Deus, nós fazemos parte desse sacerdote. Agora eu sou sacerdote qualquer. Não, não é não. Aqueles que estão em Deus, aqueles que estão em Deus através de Cristo, porque não tem outro jeito de se chegar a Deus não através de Cristo. Não tem Maria, não tem ninguém que nos leve a Deus. Só Jesus Cristo pode nos levar a Deus. Através dele, nós fazemos parte do sacerdócio. 3. Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Atende, queridos irmãos, para o seguinte versículo. Ora, assuma do que temos dito, que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Quem colocou Jesus como sumo sacerdote foi o próprio Deus. Meus irmãos, às vezes a gente usa essas linguagens para que nós venhamos entender, né? Para que a gente venha entender. Por isso que às vezes usa esse tipo de linguagem em Deus, porque se usasse de outra forma, não entenderia. Porque é coisa infinita, meus irmãos. Quando fala de Deus, quando fala de Jesus, é tudo infinito. É coisas que não tem como mensurar, não tem como falar sobre isso. Mas Deus usa uma linguagem que ele introduziu no nosso vocabulário, no caso o sacerdócio, as festas, para que a gente venha entender a participação de Jesus aqui em nosso meio. Então veja que Jesus, ele é o sumo sacerdote, o que? Constituído por Deus. Através de Deus constituiu Jesus como sumo sacerdote, aquele que leva o pecado, aquele que intercede pelo povo. Então esse é o
Esse é Jesus Cristo. O sacerdócio universal da igreja, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Irmãos, aí teve aquela questão, mas quem é a pedra? É Pedro que é a pedra? Jesus que é a pedra? Não, meus irmãos, é Jesus que é a pedra. Jamais a igreja poderia se fundamentar num homem falho, como Pedro, como eu, como você. A pedra é Jesus. E fala assim, olha, e eu também vos digo, sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, não estava falando de Pedro, não é só porque o nome de Pedro tem conotação de pedra, não, Jesus estava falando dele. Então veja que Jesus aqui, nós temos que estar fundamentando onde? Da pedra o quê? Que é Cristo. Cristo é a pedra. Ele é a pedra, ele é o sumo sacerdote. São várias questões para a gente saber que Jesus, meus irmãos, é infinito. E nós podemos nos lançar na sua presença todos os dias, assim que nós queremos ou desejarmos. Então, aqui ao longo da Escritura encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. Então, Cristo é a pedra. Ele é a pedra fundamental da igreja. Foi ele que morreu pela igreja. Pedro não morreu pela igreja. Pedro foi martirizado, claro, por amor a Cristo, mas ele não morreu pela igreja. O sangue de Pedro não era eficaz. O sangue de Pedro era um sangue comum, assim como o meu e como o seu. O sangue que redime a humanidade é só o sangue de Jesus. É ele que levanta, é ele que exalta, é ele que abençoa. Só Jesus pode. Aqui no 2, distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. Irmão, somos pedras vivas, somos pessoas que fazemos parte do ministério, que trabalhamos, mas Jesus é a pedra fundamental. Somos também, poderíamos dizer, mas é pedra. Não, irmão, somos pedras vivas, somos pessoas que às vezes tem que ter uma rocha, tem que ter uma firmeza na presença de Deus, porém a nossa pedra, a pedra fundamental é a Jesus. É ele que é a autoridade, é ele que é o todo-poderoso, é ele que pode todas as coisas. Só Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Parte 3. O maior e mais perfeito tabernáculo. O santuário terrestre, meus irmãos, tem várias falhas, tem várias questões, mas o santuário celestial é perfeito. Aqui, no santuário terrestre, o tabernáculo e as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, mesmo com tudo isso, era falho. Mas agora nós temos, quando fala dessa questão, tudo aquilo que acontece no céu é perfeito. Mas quando aquilo que o Deus, que Jesus fez, foi perfeito, tudo aquilo que o homem fez é imperfeito. Mesmo o homem fazendo tudo aquilo que Deus mandou para a construção do tabernáculo, para tudo aquilo que deveria ser feito, mesmo com tudo isso, ainda existia falhas, porque o homem é um ser falho. Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele faz tudo perfeito, ele faz tudo maravilhoso. Ele faz tudo de uma forma, meus irmãos, que é tremenda, que ninguém pode achar, que ninguém pode falar ou questionar. Por quê? Porque ele é perfeito. O santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado com um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Alguns defendem que vai ter o tabernáculo no céu, claro, não com os sacrifícios que tem, mas uma questão de cultuar a Deus, de cultuar ao Senhor. Irmãos, nós vamos conhecer a Deus hoje, depois, no sentido que quando nós estivermos lá, depois de muitos e muitos anos, estaremos conhecendo a Deus, estaremos glorificando a Deus. Mas nós temos o exemplo o quê? Dos serafins, dos querubins, dos anjos que glorificam a majestade de Deus. Quando nós entrarmos lá, meus irmãos, não vai ser diferente. Vai ser tanta presença, vai ser tanta graça, vai ser tanta glória, que a gente vai glorificar a Deus todos os dias. Nós vamos cultuar a Deus todos os dias, todas as horas da nossa vida, porque é maravilhoso. Quando a Bíblia descreve acerca do céu, meus irmãos, é sempre algo muito sublime, muito tremendo. Isso que se trata da nossa linguagem, que é uma linguagem pobre, que é uma linguagem limitada. Imagine quando nós chegarmos definitivamente lá. O sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus foi suficiente e eterno. Então havia muitos sacrifícios, o homem poderia errar na preparação, poderia errar naquilo, não é isso? Ou até mesmo alguém trazer um animal, passar por desapercebido pelo sacerdote, não um animal que fosse uma coisa muito terrível, né? Mas um detalhe ou outro, diante de Deus nenhum detalhe passa, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso. Então aqui
Jesus, ele é perfeito, o sacrifício perfeito de Cristo, o ofertante e a oferta. Tanto a oferta foi perfeita, quanto o ofertante foi perfeito. Por quê? Porque Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele só faz coisas perfeitas. E vamos aqui para a nossa conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho. Então, todos hoje podem desfrutar da presença de Deus, podem estar com Deus, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. E a oferta. Amém, meus irmãos, você ainda aqui no nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.